Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, esse 16º domingo do tempo comum, nos dá um eixo da qual devemos nos alinhar profundamente na nossa vida, tanto física quanto espiritual. Hoje a palavra fala do acolhimento, né? O acolhimento ele é de duas maneiras também. Pode ser o acolhimento fisicamente, com as pessoas, recebendo as pessoas, tratando as pessoas, né? Com todo respeito, com todo carinho, atenção, e o atendimento a nível, o acolhimento a nível também espiritual, que é acolher a palavra do próprio Deus, do próprio Cristo na nossa vida. As formas de acolhimento também estão ligadas nesse sentido, porque uma depende da outra, né? Nós temos visto hoje o exemplo de Abraão, logo no início. O livro do Gênesis nos aponta essas três figuras, esses três homens misteriosos, da qual não se tem nome, da qual não se indica nenhuma aparência. Esses três homens que aqui aparecem é o primeiro sinal concreto da Santíssima Trindade. Está ali, caminhando para um povoado, também indo adiante, e de repente um encontro com Abraão. E o que faz Abraão? Acolhe. E de que forma ele acolhe? Nos manda descansar, lava os seus pés, pede para que eles se tranquilizem, esperem, chama um servo, manda preparar o melhor alimento, chama a esposa, o melhor trigo, faz um pão, e eles aguardam, tudo é preparado. A intenção de Abraão foi justamente não deixar passar aquele momento. Ele percebe que quem o está visitando é o próprio Deus, na figura desses três homens. Este acolhimento é feito com toda, vamos dizer assim, atenção minuciosa, porque, de fato, como acolhemos a Deus quando Ele se manifesta em algum momento concreto na nossa vida? Abraão poderia estar vivendo mais um dia da sua vida, né? Num lugar deserto, quente ali, muito calor, vamos dizer assim, a dificuldade do dia a dia, o peso do dia a dia. Mas é justamente na vida, nas alegrias e na dificuldade que nós observamos de cada dia que Deus se faz presente. Será que estamos concretamente ali atentos à presença de Deus nas situações em que Ele próprio aparece na nossa vida? E quando percebemos, nós atentamos ao carinho, ao recebimento, à liberdade, à abertura para que Deus possa falar, dialogar conosco,
porque de trás desse acontecimento de acolhimento, de receber aqueles 3 homens ali, estas figuras místicas ali, espirituais, está no final aquilo que justamente Abraão queria mais para a sua vida. Deus faz uma promessa: olha, quando eu voltar aqui em 9 meses, você, sua esposa, estarão com um filho nos braços. Abraão já tinha muita idade. Sara também já não conseguia gerar. Dentro da história da impossibilidade deste casal, logo no início aqui das Escrituras, no Gênesis, nós observamos que nós por nós mesmos, se a história vai passando, concretizando-se, nós não podemos mudar a história, por mais que tenhamos ali vontade de fazer alguma coisa diferente. O dom da vida aparece aqui, porque o Deus da vida promete vida, descendência, aos anseios de um homem que soube sair da sua terra, largou tudo e seguiu no caminho de fé. É assim que Deus se manifesta, dentro de uma possibilidade, de uma liberdade, de uma abertura de um coração que sabe escutar e acolher e obedecer. Abraão é o pai obediente da fé, porque ele teve fé numa palavra de um Deus que se manifestou a ele e mudou totalmente a sua vida. Os encontros que nós temos com Deus, com Cristo, com a força do Espírito Santo, continuam em todos os tempos. Esta mesma Trindade Santa, agora, ela se manifesta na nossa vida, e por excelência o próprio Deus quis que ele fosse mais conhecido e a sua força, que é o Espírito Santo, fosse derramada em nossos corações através de Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje no Evangelho está ali, passando no povoado, chega perto de Betânia, se estabelece em Betânia, porque tinha Lázaro, Marta e Maria. Hoje Lázaro não aparece no Evangelho, aparecem essas 2 mulheres, Na primeira leitura, 3 homens, a Santíssima Trindade. Depois, no Evangelho, 2 mulheres, Ou seja, ainda não se completou, porque a experiência dessas 2 mulheres com os apóstolos ali, os discípulos, e toda a multidão que estava ali na casa de Marta, porque diz aqui claramente, começa dizendo: Marta o recebeu em sua casa. Das irmãs, Marta certamente era a mais velha, a responsável por Maria e Lázaro. Marta, quando percebe que o Senhor ficará na sua casa, ela começa a se agitar num bom sentido e querer acolher o mais perfeito possível o próprio Senhor. O que o Senhor faz? Fica na sua casa, como aqueles 3 homens ficaram com Abraão na sua tenda. Não é assim? Está ali, começa o Senhor a falar, ele já se sentiu totalmente acolhido, e ele faz ali o anúncio da sua palavra, ensina o povo. E eis que a irmã de Marta, Maria, tem um desejo assim muito propício, muito certeiro, muito sábio. Ela quer escutar o Senhor, e da melhor maneira possível, e chega ao ponto de a gente perceber esse detalhe aqui no Evangelho, Maria se colocou aos pés de Jesus, aos pés daquele que é a palavra, daquele que é a melhor parte, o ensinamento. A melhor parte de Deus é Cristo, esse Cristo.
Escutam, né? E se Cristo é a melhor parte de Deus, está ali todo o anseio de Maria e a atenção de querer escutá-lo plenamente. Isso gera um incômodo muito grande com Marta em relação à postura de sua irmã. Não é uma postura, não é uma postura errada, mas é uma postura de querer primeiro a Deus sobre todas as coisas, até mesmo em relação à preocupação de Marta. É claro que essa preocupação é normal. Olha, está Jesus, mais os 12, mais a multidão que está ao seu redor. Devia ter umas 30 pessoas, mais ou menos ali. Mais Marta, Maria e Lázaro, umas 30 a 35 pessoas. O que vou oferecer? O que vou dar de beber? Aonde acolher? Em qual posição melhor o Senhor quer ficar? E Marta começa o seu serviço, como Abraão fez também. Abraão distribuiu: olha, meu servo, faça isso, minha esposa, faça isso, traga isso. Não há erro na questão do serviço ou se deparar, em primeiro lugar, em escutar. Mas o próprio Jesus, delicadamente e muito preciso, ele não grita dizendo com Marta assim: Marta, Marta, você se preocupa, Marta, deixa seu irmão quieto aqui. Ele convida a perceber, pelo carinho, que ela também pode e deve parar para escutar. Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas só uma é importante para que as outras aconteçam. Jesus não descarta que há uma necessidade de outras coisas. Isso é que tem que ficar muito claro no Evangelho. Existem as outras coisas para que Deus apareça e o próprio Cristo apareça com a força do Espírito Santo. Mas a primeira de todas as coisas é saber escutar a voz de Deus, a voz do Cristo. Pouca coisa basta, Marta. E sua irmã escolheu a primeira e a principal, e dá sentido a todas as outras. Quando você escuta a palavra, se deixe envolver pela palavra e ela se faz carne na sua história, na sua vida, você passa a agir segundo a vontade de Deus. Então, sobre todas as outras coisas está aquilo que você escutou do próprio Cristo, do próprio Deus, e transforma em ação na vida cotidiana, no trabalho de casa, no trabalho social, em todos os cantos em que nós somos colocados para ser a presença do próprio Cristo. Maria percebeu isso. Não é que ela queria ficar de boa ali, somente aos pés. Quem não quer ficar aos pés de Jesus? Pois é. Mas certamente depois que Jesus acabou de falar, ela também foi ajudar sua irmã Marta. Perceba, da mesma forma como nós chegamos hoje na igreja, está tudo arrumado, outras pessoas fizeram, né? O ambiente acolhedor, toalha, cruz, velas, a igreja está limpa. Certamente a antecipação faz com que também quem trabalhou para esse momento possa desfrutar deste momento. É isso que Jesus está dizendo. Chegamos numa paróquia limpa, bonita, organizada, florida, iluminada. Outras pessoas fizeram isso, para que você apenas esteja sentado e atento, escutando a palavra de Cristo. É a mesma coisa nos dias de hoje. Mas, de certa forma, e terminando a homilia, o que prevalece? A maneira de como cada um de nós percebe e acolhe a Santíssima Trindade na nossa vida.
Perceba como começam os mandamentos. Quem lembra? Muito bem. E antes do primeiro mandamento, o que o próprio Jesus nos lembra? Antes do primeiro mandamento, o que ele diz? Ao famoso Shema, né? O que se diz lá? Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Se só existe um Deus, Ele é o Senhor, e é este que você deve amar, como você vai conhecer e amar se você não escuta? Então, antes de falar dos mandamentos, escuta, Israel, escuta, escuta, escuta. É o que Jesus está falando e Maria hoje está escutando. É necessário pedir essa graça do acolhimento espiritual pela escuta. Quem não escuta a palavra do próprio Deus, do próprio Cristo, não pode agir em ação por esta palavra, porque não a escutou. E se não a escutou, não participa da alegria. Olha a alegria de São Paulo no dia de hoje, quando ele diz assim, como que ele começa a carta? Primeiro versículo: irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós. São Paulo é um pregador nato, né? Quantos e quantos escutaram a palavra de Cristo através dele? Olha, todos os povos fora de Jerusalém escutaram a palavra de Cristo através de São Paulo. Eu procuro completar na minha própria carne o que falta nas tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja, que somos todos nós. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou, de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. É esta a questão. Existem aqueles que estão por fé, por mandato, já totalmente comprometidos em falar da palavra, em proclamar, em explicar, em catequizar, em evangelizar, em ensinar. Portanto, é necessário ter a atitude principal, a primeira, a mais importante, e que se você assume essa atitude, não vai ser tirada de você, não foi tirada de Maria, porque ela preferiu primeiro escutar ao Senhor. Ao Senhor. Então, faça do Senhor a sua prioridade, a sua palavra, os seus ensinamentos, os seus modos, a maneira como Cristo age. Faça tudo isso primícia da sua vida e tudo se completará. E você não vai deixar de fazer as outras coisas, porque elas também vão existir. Então, dentro destes dois exemplos, primeiro, se prepare, escutando. E após escutar, continue servindo aonde Deus te colocou, no que se tenta fazer no momento. Não se apavorar é outra coisa importantíssima no cristianismo. Não podemos nos apavorar achando que tudo não vai se completar ou que vai faltar. Lembra o que o mestre já falou? As aves do céu não descem, não fiam, mas o próprio Deus as alimenta. Então, tenhamos essa consciência que Deus, que Cristo, com a força do Espírito Santo, está presente em nós e que as nossas necessidades também vão ser ali, plenamente ali, realizadas, desde que façamos primícia em escutar a Santíssima Trindade na nossa vida, a todo momento. Aprendamos com Marta e Maria no dia de hoje. Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.